A grande vantagem de se utilizar a análise nodal é justamente o seguinte: a gente pode pegar um circuito muito extenso, que tem uma quantidade enorme de componentes, e a gente simplesmente vai fazendo o quê? A gente vai extraindo, fazendo a análise de cada um dos nós, extraindo as equações que a gente tem. A partir dessas equações, a gente utiliza alguma ferramenta matemática para solucionar, porque a gente vai encontrar um sistema linear, um número n de equações. Uma alternativa para a análise nodal é justamente a análise de malhas. Por exemplo, se eu tenho um circuito dessa forma, igualmente como a análise nodal, o que acontece? A gente tem aqui um circuito com muitos componentes. Então a análise pode ficar mais simples se a gente fizer a análise nodal aqui. Nesse caso específico, olha só, a gente tem aqui muitos nós. Um nó, dois nós, três nós, quatro nós, cinco nós. Então pode ser uma estratégia aqui, olha, por exemplo, a análise de malhas pode ser uma alternativa para essa situação. Que a gente vai ter a mesma função, fazer uma análise de um circuito extenso, mas por caso aqui, olha o que vai acontecer. Nesse caso aqui, nós temos menos malhas do que nós, então vai ficar mais fácil fazer essa análise. Para isso, a gente precisa entender o que é o conceito de malha. O que é o conceito de malha? Malha é um laço que não tem nenhum outro laço em seu interior. Vamos lembrar, laço é um caminho fechado dentro do circuito. Então, por exemplo, se eu chegar aqui, olha, e fizer todo esse caminho aqui, olha, isso daqui é um laço, certo? Eu saí e voltei no mesmo ponto. Assim como isso daqui é um laço. Mas o que acontece? Esse laço externo aqui, ele não pode ser considerado uma malha, porque dentro dela existem outros laços. No interior dela tem outros laços. Então, bem na verdade, nesse circuito específico, a gente tem aqui, olha só, a gente pode considerar isso daqui um laço, esse daqui pode ser considerado um outro laço, esse daqui pode ser considerado um outro laço, esse daqui pode ser considerado outro laço, e esse daqui pode ser considerado um laço. Então, ou seja, laço 1, laço 2, laço 3, laço 4, laço 5. Para esse caso aqui, olha, a análise de malhas pode ser uma informação, pode ser uma ferramenta absurdamente importante para a gente fazer a análise desse circuito. Então vamos entender como é que a gente faz essa análise de malha. Primeira coisa é justamente isso, a gente atribui as correntes de malha. Então, ou seja, já que a gente considerou esse primeiro ponto aqui, esse primeiro laço aqui, olha, vamos considerar aqui então que a gente vai ter uma corrente passando aqui, olha. Corrente passando aqui, que essa corrente aqui vamos chamar de corrente I. Aqui dentro, olha só, vamos chamar que a gente tem a corrente I2, que está passando nesse sentido. Aqui a gente tem a corrente I3. Aqui a corrente I4. E aqui a corrente I5. Perceba que o sentido da corrente para nós agora pouco importa. Porque o que vai acontecer aqui é que se a gente encontrar, por exemplo, para uma dessas correntes um valor negativo, significa que o sentido que a gente arbitrou aqui, na verdade, seria o contrário. Mas por hora está mais do que suficiente. Bom, depois disso, o que a gente faz? A gente aplica a lei de Kirchhoff para as tensões para cada uma dessas malhas. Então, seja, para cada uma dessas malhas, a gente considera todas as quedas de tensão. Então, supondo aqui esse sentido aqui, olha, a gente poderia falar que a tensão V1 está desse jeito, a tensão V2 está dessa forma, a tensão V3 está dessa forma. E por aí vai. E isso para todos os laços. Aplicando, por exemplo, esse primeiro laço, eu teria que, nesse sentido aqui, eu teria que mais V1, mais V2, mais V3, isso aqui é igual a zero, certo? E a gente faria isso daqui para cada uma das malhas. E por último, expressar a lei de Ohm para expressar as tensões. Então, seja, basicamente a gente tem V1, V2 e V3, a gente teria que determinar, a partir dessa equação, a gente fala, quem que é V1? V1 aqui, olha, vai ser aquela corrente que a gente colocou, e 3 dividido por 5 ohms. Opa. E 3 dividido por 5 ohms. Fazemos isso aqui para todas as demais malhas e todos os demais resistores. E a partir disso daqui a gente vai encontrar todas as equações que a gente precisa. A gente vai encontrar o quê? Um sistema linear. E aí a gente vai utilizar uma ferramenta qualquer para resolução. Assim como nos vídeos anteriores a gente já usou HP, já usamos MATLAB, Octave, ou simplesmente resolver matematicamente falando através da regra de Cramer, ou substituição ou qualquer técnica matemática para resolver um sistema linear.